Fala rapaziada, Suriacha aqui. Esse é o capítulo 11 da obra Dreamland Adventure. Caso tu não tenha assistido desde o começo, eu vou deixar a playlist completa na descrição desse vídeo pra tu assistir e entender o que tá acontecendo aqui. Mas antes, eu quero falar pra vocês sobre o primeiro jabá aqui do canal. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não, tem de tudo que tu imaginar, filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming, tudo no mesmo lugar, e em qualidade Full HD, óbvio, aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android, seja celular, TV, enfim, se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples, para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos, e é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. A história segue com o nosso prota Howard voltando pro abrigo com um saco cheio de livros que ele conseguiu no museu. Ele conta pra Sharon que não encontrou nenhum animal, mas conseguiu um anel com o sistema de um robô defensor que ele solou no museu. Sharon agradece. Howard pergunta pra ela sobre o tal abrigo Souls Moon que ela tinha falado pra ele antes, se ela encontrou ele já. Ela ainda não achou ele, mas tem certeza que é só questão de tempo. Então pergunta por que ele se interessou por isso de repente. Nosso prota pede pro 2003 contar pra ela a história do Oceano Corrosivo. Ok. Então o robô começa a contar que o Oceano Corrosivo, na verdade, não é um oceano de verdade. É um mar de sucos digestivos de animais mutantes. Eles chamam esses animais de formigas ácidas. O Oceano Corrosivo é o seu habitat. Esses bichos se multiplicam muito rápido e seu suco digestivo pode correr qualquer coisa. Os navios e submarinos dos humanos não conseguiram resistir à corrosão e os mísseis não funcionaram no fundo do oceano. Desse jeito, depois de só alguns anos, a situação já se tornou incontrolável. Howard completa dizendo que depois que as formigas ácidas comerem o último pedaço de terra, elas vão se virar para eles. É isso que significa o dia do juízo final. Sharon diz que finalmente lhe manifestou algum medo. Como ela sugeriu, eles devem reunir todos os recursos que eles têm e encontrar um abrigo. Mas peraí, eles já não estão em um abrigo? Howard concorda com ela e diz que eles têm que tentar encontrar outras pessoas. Ela diz que sim, quanto mais pessoas eles tiverem, mais fortes eles vão ser. E diz que também fez alguns planos de como eles podem encontrar o refúgio definitivo para onde os humanos foram. Ela entrega para ele uma pilha de papéis e diz que é um projeto de uma estação de satélite que ela pretende construir. Caralho, essa mina é braba. Ela diz que ele consegue os materiais que eles vão precisar, ela organiza tudo e 2003 monta a estrutura. Howard fica surpreso pelo fato de que em vez da mulher ir contra ele, dessa vez ela tá realmente ajudando ele. Sharon pergunta o que mais ela poderia fazer ali. E outra, é obviamente muito melhor se eles se unirem e se concentrarem na mesma coisa, em vez de trabalhar separados. Howard agradece e diz que isso significa muito pra ele. Mas nós vemos que em seus pensamentos, Sharon na verdade tá apenas pensando que nem todo mundo é louco igual ele, e que depois que eles construírem essa estação de satélite e acharem esse abrigo Souls Moon, os dois vão se separar. Nosso prota pensa que se ele conseguir resolver esse pepino que ele tá envolvido aí dentro do jogo, ele com certeza vai ser capaz de lidar com os problemas que ele tem no mundo real. Esse jogo é um teste pra ele. Então, meus amigos, eles começam a botar o plano deles em prática. Primeiro uma madeireira, onde Howard enfrentou um verme carniceiro de 230 pontos de luta. Depois uma fábrica de aço, onde ele enfrentou um escorpião enferrujado venenoso de 320 pontos de luta. Nesse meio tempo, Sharon e 2003 botaram a mão na massa, usando os materiais que o nosso prota trazia. Ele lutou contra lagarto gigante de 430 pontos, lutou contra outro robô de segurança de 600 pontos. Enquanto isso, os dois que ficaram no abrigo continuavam dando seu máximo, e nesse ritmo, 2 semanas se passaram. Eles já estavam no dia 24 do jogo, e como podemos ver, com uma antena gigante finalizada. Sharon agradece nosso prota e 2003 pelo trabalho árduo. Agora ela ia poder tentar localizar o abrigo Souls Moon. Howard fala que vai ficar no aguardo de boas notícias, e então chama 2003, dizendo que eles têm coisas importantes para fazer. Ele mostra pro robô umas árvores prontas para serem plantadas que ele encontrou, e deram muito trabalho para trazer até ali. 2003 fica feliz porque finalmente vai poder plantar árvores, mas ao mesmo tempo vemos Sharon Young também feliz, porque finalmente vai poder ir embora dessa terra árida. Algum tempo se passa e vemos um satélite orbitando a Terra tranquilamente no espaço. Sharon havia conseguido acessar um satélite para tentar
tentar entrar em contato com o abrigo, mas o que ela não esperava é que do nada uma interferência surgisse na sua tela, e então uma voz dizendo ser do próprio abrigo Souls Moon entrasse em contato com ela. A pessoa do outro lado diz que eles detectaram o uso de um satélite nacional e que era para ela declarar sua intenção. Sharon na mesma hora pede socorro e conta que tá presa em um abrigo. Ela pede para enviarem alguém para buscá-la. A pessoa do outro lado fica surpresa por encontrar um sobrevivente, mas diz que eles não prestam serviço de resgate. Fala para ela pegar um núcleo de energia e ir até uma plataforma de lançamento onde talvez ela possa ajudar a si mesma. Sharon pergunta como assim plataforma de lançamento. A voz responde que ela deve ajustar a perspectiva visual e olhar para trás. O abrigo Souls Moon não tá na Terra, e vocês não vão acreditar no que eu vou dizer agora, rapaziada, mas surpreendentemente o abrigo lunar fica onde? Na Lua. Oh meu Deus, sim, o abrigo lunar fica na Lua. Sharon fica sem acreditar como isso é possível. A voz do outro lado pergunta se ela quer fazer uma reserva para usar a plataforma de lançamento, mas só é permitido um passageiro por vez, e são necessários 1000 kg de núcleo de energia como combustível para voar até a Lua. Sharon pensa sobre isso. O núcleo do abrigo deles tinha 1100 kg, e se só poderia ir um passageiro por vez, quer dizer que entre Howard e ela, só um dos dois poderia se salvar. Então ela diz que sim, gostaria de fazer uma reserva, e aí fala para eles o seu nome, Sharon Young. A voz diz ok, agora ela tem acesso à plataforma de lançamento, e que eles se veem na Lua. Algum tempo depois, vemos que o nosso prota conseguiu plantar a árvore com o 2003. Sharon se senta ao lado dele. Os dois ficam em silêncio por um tempo, até que ela fala que não encontrou o lugar que estava procurando. Mentira! Howard diz que talvez seja um lugar muito bem escondido. Aos poucos ela iria encontrando mais pistas. Ela diz que vai prestar muita atenção. Então pergunta ao Howard se ele precisa de mais alguma coisa, se ele quer mais alguma coisa dela. Nosso prota, meio inocente, pergunta como assim? Ela tá se oferecendo para ajudar ele em alguma coisa? E ela responde que os dois sabem que o fim do mundo é um fato, que tá prestes a acontecer. Não tem nada de errado saciar os desejos que ainda não foram saciados antes de morrer. Howard ignora a malícia na frase dela e apenas pensa sobre a parte que ela fala antes de morrer. Isso lembrou ele que antes de chegar ali, ele quase morreu pelas mãos do parceiro dele. Sharon nem fala nada. Ele percebe que ela ficou sem entender e conta que foi culpa dele. Ele diz que o parceiro dele estava muito pilhado para começar a trabalhar logo e fazer dinheiro, mas ele não estava tão pilhado assim. E essa é uma lição que eles devem considerar mais, as necessidades do seu parceiro. Ela dá aquela arrumada no cabelo quando ele diz isso, então ele continua dizendo para ela ser mais otimista e não ficar pensando tanto na morte que vai chegar um dia. Agora que ela passou a confiar nele e eles se juntaram, ele iria tomar conta dela. Ela dá um sorrisinho e diz ok. Horas depois vemos ela na sala de comando lendo as coordenadas de onde fica a plataforma de lançamento e dizendo para si mesma que desde que ela chegasse nesse lugar no dia anterior do lançamento, ela seria salva. Tem apenas duas coisas que vão ser difíceis e ela precisa priorizar. A primeira é criar um robô de combate para proteger ela das adversidades no caminho, e a segunda é encontrar veículos de transporte especiais, porque o núcleo de energia é altamente explosivo e para transportar essa coisa não pode ser num veículo normal. Assim que ela conseguir criar um robô de combate, ela vai conseguir resolver esse problema. E quanto eu conseguir as peças para fazer o robô, bom, o Howard tá dando uma ajudinha nisso, mesmo que ele pensasse que era para construir coisas para usar na fazenda. Ela tava fingindo ajudar o Howard a construir o que ele precisava, enquanto secretamente mentia sobre as peças que ela precisava para construir o robô dela escondida. E por um tempo o plano dela funcionou. Vemos ela novamente na sala de controle falando com o abrigo lunar, até que Howard aparece do nada. Ela rapidamente desliga o monitor, então ele fala que a máquina que ela construiu para ajudar na plantação é top demais. Ela até consegue semear automaticamente, e ela fala que sabe disso, afinal foi ela quem fez. Howard faz um joinha e diz que ela é muito foda, enquanto ela pensa consigo mesma como recentemente ele tem parecido tão entusiasmado e trata ela completamente diferente de antes. Na verdade, ele anda entusiasmado até demais. Teve uma dessas que ela estava trabalhando no robô dela e ele apareceu do nada de novo, dizendo que trouxe café para ela. Ele larga o café na mesa e derrama um pouco no processador do robô, o que deixa ela puta. Mas ainda assim, ela mantém aquele sorrisinho, dizendo que ele não precisa ser tão educado. Ele diz que precisa sim. Trabalhar com ela fez eles avançarem muito nos seus planos, e ele tá feliz por isso. Ela simplesmente agradece. Em outro momento desses, ela estava planejando a sua rota de fuga no dia em que ela fosse para a plataforma de lançamento. E novamente, Howard vem chamando por ela. Mas dessa vez ela diz que já basta. Ela entendeu o que ele tá fazendo. Ele tem sido muito atencioso com ela nesses últimos 2 dias. E pô, os dois são pessoas adultas vivendo juntos por tanto tempo. Era natural que isso fosse acontecer em algum momento. Howard fica sem entender o que ela tá querendo dizer. Ela diz que não tem problema. Então senta na cadeira com as pernas abertas, deixando que ele veja os seus segredinhos.
senha, o que eu não posso mostrar aqui pra vocês, infelizmente. Howard fica todo envergonhado na hora, dizendo que ela entendeu tudo errado. Ele mostra pra ela um negócio que ele encontrou nas ruínas, com umas inscrições estranhas. Ela fica paralisada por um momento, e então fecha as pernas na hora, e levanta e vai até ele. Então pega o objeto da mão do nosso prota, e toda envergonhada, diz que vai dar uma olhada nisso. Um tempo depois, a gente vê que ela se escondeu no banheiro pra continuar analisando a sua rota de fuga sem ser perturbada. Ela sabe onde pode conseguir um caminhão perfeito para transportar o núcleo de energia, e o robô de batalha dela tá quase pronto. Howard poderia continuar cavando aquela terra o quanto ele quisesse. Em uma semana, ela já estaria indo embora dali. Nessa hora, vemos nosso prota em 2003 chegando por trás dela. O robô enfia um saco preto na cabeça da mulher, enquanto nosso prota bota ela no ombro e sai correndo. Sharon fica sem entender nada, pensando que foi descoberta. Ela começa a gritar pro Howard que tem algo pra contar pra ele, que no futuro vai obedecê-lo e que ele não precisava fazer nada estúpido. Até que logo ela é colocada no chão e o saco preto é removido da sua cabeça. Diante dela tá Howard, dizendo que a senhorita Young foi requisitada para visitar o projeto Progresso. Ela não entende nada, até que se dá conta que tá em cima de uma toalha de piquenique. Ela tava em um campo aberto do lado de fora do abrigo. A tampa na cabeça de 2003 se abre e ele diz que o café tá pronto. Howard fala que graças à extrema eficiência das máquinas que Sharon construiu, hoje eles iriam servir ela. A mulher obviamente fica com um pé atrás, mas nosso prota pergunta o que ela acha disso. A areia seca daquele lugar tinha virado lama, e mais que isso, ele tinha algo pra mostrar pra ela, o seu novo bebê. Ela se pergunta o que ele tá falando, e então ele mostra pra ela um brotinho. Sharon pergunta pro Howard se ele realmente sequestrou ela igual um gangster, só pra mostrar pra ela esse broto. Ele fala que é só um pequeno passo. Ela precisa pensar que a plantação vai continuar semeando sementes de árvore. Diz pra ela imaginar como vai ser no futuro, esse lugar cheio de montanhas e vales exuberantes, os animais voltando a ter onde viver. Se ele nesse momento conseguir gerar uma chama de esperança nos outros sobreviventes com essa plantinha, ele pode tentar unir as pessoas para tentar proteger o que sobrou da terra contra o oceano corrosivo. Ela simplesmente pergunta para ele se a água que eles têm é o suficiente para irrigar toda essa terra. E aí Howard fica mudo, até que percebe que ela tem razão. A água deles acabaria muito rápido. Sharon diz para si mesma que ele é mais burro do que ela pensava. Ela diz para ele que vai procurar algum lugar que tenha água para ele buscar para eles, mas por dentro ela pensa que é apenas uma maneira de mandar ele para fora do abrigo para ela ter mais tempo para terminar a construção do robô dela. Mas Howard fala para ela que na verdade dessa vez ele quer que ela relaxe. Ele pensou naquilo que eles conversaram antes, sobre as necessidades do parceiro. Ultimamente ela tem trabalhado muito duro e praticamente não sai do quarto dela. Ele tá preocupado que ela esteja pensando em fazer algo com a própria vida, ou coisa assim. 2003 e ele pensaram sobre isso e eles queriam fazer algo para ela. Então ele mostra um bolo de morango que parece bem gostoso. Ele diz que eles exploraram algumas ruínas secretamente para conseguir esses ingredientes sem que ela soubesse. Ele sabe que ignorou os sentimentos dela e isolou ela no começo, mas ele nunca quis que nada de ruim acontecesse com ela. Mas nessa hora, família, um bicho surge do nada e rouba os morangos do bolo, espalhando chantilly pra tudo que é lado. Howard se pergunta que porra foi essa, então sai correndo atrás do bicho para recuperar os morangos. Ei, não coma meu arroz rosal. Sharon diz pra si mesma mais uma vez que ela definitivamente não quer viver aqui. Depois de perseguir o animal por algum tempo, Howard se pergunta como é possível. Só se passaram alguns dias e a árvore jovem que eles plantaram já estava crescendo folhas e tinha até grama nascendo ao redor. O bicho, que tinha roubado os morangos, agora parece querer fazer as pazes com eles e entrega algo. 2003 diz que isso é um tipo de fertilizante de alta eficiência. Howard diz que pelo cheiro forte parece ser mesmo. E então o Zubumafu parece chamar eles pra segui-los. Howard pergunta se ele quer mostrar pra eles onde é que tem mais fertilizantes como aquele. Algum tempo se passa e nós vemos ela, Sharon, neurótica como sempre. Ela tá puta porque Howard foi atrás do bicho já fazem 2 dias e até agora não voltou, mas não importa. Ela aperta um botão e o seu robô finalmente ganha vida. Ela havia terminado o requisito mais importante para poder dar início ao seu plano de ir embora desse lugar de uma vez por todas. E dessa maneira o capítulo acaba. O capítulo seguinte da obra começa com vozes desconhecidas dizendo: como assim? Ela é uma completa gênio do mal. Não só ela, as mulheres da família dela são todas gênias do mal. A avó matou o avô, a mãe matou o pai. Sharon diz que não foi assim. Então acorda. Ela tá dentro de um carro que aparentemente estava no piloto automático. Ela diz pra si mesma que tá cansada desses sonhos. A inteligência artificial do carro informa que eles chegaram no destino. Sharon sai do carro. Ela e o seu robô de combate estavam indo atrás de um caminhão para transportar um núcleo de energia. Enquanto caminha, ela pensa que não pode confiar em ninguém além dela mesma. Adentrando o lugar, ela acha estranho o fato de terem bestas mortas espalhadas
espalhadas pelos cantos. Ela fala pro robô C604 entrar em modo de guarda. Modo de guarda ativado. Ela começa a explorar as ruínas até que encontra o que estava procurando. O caminhão para transportar o núcleo de energia. Agora ela tem tudo o que precisa. Sharon vai até o tanque checar como é que tá de gasolina. E nessa hora, uma hiena mutante espreitava em cima do caminhão. O robô de combate acorda. Perigo, perigo, bestas detectadas. Então nós vemos que não era apenas uma hiena mutante que estava à espreita. Eram várias. A que estava em cima do caminhão pula em Sharon, mas é logo morta pelo robô. Perigo, número muito grande de ameaças. É recomendado recuar. Sharon sai correndo, e quando as bestas começam a persegui-la, ela grita pro robô entrar no modo de poder de fogo total. Poder de fogo total ativado. O robô começa a atirar nas hienas usando as metralhadoras das duas mãos, enquanto Sharon corre em direção à saída da ruína. Balas e mais balas são disparadas em todas as direções pelo robô de combate. Sharon corre o mais rápido que pode, mas a saída tá logo ali. Ela fala pro robô continuar, e ele segue metendo bala doidado. E então mais hienas mutantes surgem de onde deveria ser a saída da ruína. Agora já era pra ela. O robô de combate percebe a presença delas e já começa a meter bala. Perigo, perigo. Perigo, perigo, sem munição suficiente, sem munição suficiente. O robô projeta a lâmina das suas mãos, onde antes tinham metralhadoras, e então parte para cima das hienas em combate corpo a corpo. O problema é que elas estão em um número muito maior e facilmente conseguem derrubar o robô de combate. Perigo, perigo. Sharon se pergunta se esse é o seu fim, então é ali que ela vai morrer. Sem nenhuma esperança, ela simplesmente aceita a morte. Ela fecha seus olhos e então... Nossos dois heróis surgem, acabando com todas as hienas ao redor dela. Howard diz pra Sharon que não é legal deixar os amigos pra trás, e ela, sem acreditar, apenas agradece por ainda estar viva. Nosso prota pergunta se ela tá feliz em vê-lo, e ela não sabe o que responder de primeira, até que diz, obrigado. Ela diz pra ela aí que ele vai protegê-la. Ela vai falar algo sobre o robô e o veículo de transporte, mas ele diz pra ela não se preocupar, era pra deixar o resto com ele. As hienas percebem sangue novo na casa, e Howard diz pra 2003 que era hora de descer a porrada. Algumas horas se passam e eles já estavam de volta no abrigo, e de certa forma a missão da Sharon havia sido concluída. Ali estava o veículo de transporte, agora disponível. Howard continuava sem saber o plano dela, mas ela precisava encontrar uma maneira de tirar o núcleo de energia do abrigo sem que ele percebesse. Ela se questiona se vai mesmo conseguir chegar até a plataforma de lançamento sozinha. Ao que parece, ela não vai poder abandonar Howard enquanto o robô de combate não tiver consertado. Porém, ela se questiona sobre o fato dele ter salvado a vida dela, e mesmo assim ela vai fazer isso com ele. Isso é muito escroto e ela sabe disso, mas não importa. Sobreviver é o objetivo principal dela, custe o que custar. Howard aparece e pergunta pra ela como tá o caminhão. Ela diz que tá suave. Dá até pra fazer uns upgrades nele. Howard olha pra ela fixamente por alguns segundos, sem dizer uma única palavra. Sharon começa a ficar desconfortável e então pergunta por que ele tá olhando assim pra ela. Nosso prota dá um tapa no ombro dela e diz que tem boas notícias. Ela pergunta que boa notícia é essa e ele dá um sorriso. Então mostra pra ela os fertilizantes químicos altamente eficazes que ele e 2003 conseguiram. Com isso, eles não iam precisar se preocupar com o crescimento das plantações ali. Eles não precisam mais procurar desesperadamente por esse abrigo Souls Moon. Mas Sharon grita que não. Howard pergunta o porquê, e ela diz meio que de improviso que ela encontrou as coordenadas do abrigo Souls Moon e que, de acordo com as observações dela, os recursos ambientais lá são muito mais ricos do que os deles aqui, e que eles deveriam ir pra lá o mais rápido possível. Ela pega ele pelos ombros e pergunta se ele não acha melhor guardar esses fertilizantes pra usarem nesse outro lugar, e Howard fica pensativo. Ela diz que é a melhor opção, e agora eles têm um caminhão que eles podem usar para levar o máximo de recursos e exemplares de plantas que eles puderem pra lá. Howard fica ainda mais pensativo, mas diz ok. Ela pergunta o que foi, por acaso ele não acredita nela? Nessa hora a barriga do nosso prota faz um barulhão, ele tá cagado de fome. Sharon fica de certa forma aliviada que eles mudaram de assunto. Howard pede pro 2003 fazer uma comida pra eles, então ele diz pra ela que ela podia ir preparando as coisas então. Quando ela terminasse era pra avisar ele, e aí eles poderiam partir. Ele e 2003 deixam ela ali, mas Howard fica se perguntando por que ela parece estar com tanta pressa pra deixar o abrigo. Ele observa ela de longe, se perguntando o que ela tem planejado pelas suas costas. No dia seguinte, lá estavam eles diante da tal plataforma de lançamento, e por sinal era um lugar até que bem parecido com o abrigo deles. Sharon diz pra si mesma que essa plataforma de lançamento pode levar ela até o abrigo na lua, e finalmente tiraria ela desse inferno. O primeiro passo agora era encontrar a sala de comando e entrar em contato com o abrigo Souls Moon. Howard fala pra ela que ele e 2003 deram uma olhada ao redor, e não acharam nenhum sinal de inimigo, mas de qualquer forma eles trouxeram
trouxeram muitas armas pra garantir essa segurança caso desse alguma merda. Ela fala pra ele ir separando as coisas certinho aí, que ela ia dar uma olhada lá na sala de comando. Ele diz, beleza, mas toma cuidado, e fica olhando ela aí. Howard sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Dentro da plataforma de lançamento, Sharon chega até a porta da sala de controle. Ela coloca sua mão no scanner que analisa sua identidade, e então diz que tudo certo. Identidade do sobrevivente confirmada. Nessa hora, Sharon começa a ficar muito nervosa. A identificação tinha sido bem sucedida. Finalmente, ela ia embora dessa merda de lugar. Ela tava até tremendo, mas então, o mesmo scanner emite uma luz avermelhada e informa que nenhuma fonte de energia foi encontrada. É impossível abrir a sala de comando. Ela não entende. Quer dizer que o núcleo de energia que eles trouxeram não é o bastante? Não tinha mais nenhum núcleo desses no abrigo, nem mesmo fragmentos. Como ela ia fazer para encontrar mais a tempo? E então ela se lembra que tem mais um fragmento do núcleo de energia, aquele que tá dentro de 2003. Mas já é cruel demais da parte dela deixar o Howard sozinho nesse lugar. Se ela tirar 2003 dele, é provável que ele enlouqueça. E então as vozes na cabeça dela voltam a atormentá-la mais fortes do que nunca, dizendo que ela é uma mulher egoísta e desprezível. Ela traz má sorte. Toda a família dela é amaldiçoada. Sharon se pergunta se é um crime lutar pela sua própria vida. E então, ela volta a si. As mirações foram embora. Ela diz pra si mesma que só queria viver como uma pessoa normal. Não entende o que tem de errado. A oportunidade de continuar vivendo se apresenta bem diante dela. Sharon Young diz pra si mesma que tudo o que ela tem que fazer é conseguir o fragmento do núcleo de energia e continuar com a sua vida. E nessa hora, ninguém menos que o nosso querido 2003 aparece chamando por ela. Ele diz que Howard pediu pra chamar ela pra comer e que é pra ler rápido porque a comida fica menos saborosa pros humanos quando fica gelada. E aí volta de onde veio. Sharon fica ali olhando. Ali tava ele, o fragmento do núcleo de energia. Tudo o que ela precisa pra continuar vivendo. A cena corta pra uma frigideira. Nosso prota, que tava fazendo um bacon frito, pergunta pra Sharon como é que foi, se ela conseguiu entrar na sala de controle. 2003 alcança um prato pra ele usar e Howard diz, valeu meu parça. E aí o robô fica felizão porque recebeu um novo apelido. A mulher observa os dois com um olhar sinistro, pensando como faria pra pegar o fragmento das costas do robô. Ela precisa de mais tempo. Eles começam a comer e tal, e Howard diz pra ela que curtiu esse lugar. O ambiente ali é melhor do que no abrigo antigo. Mas Sharon não fala nada. Depois de um silêncio constrangedor, ela pergunta pro Howard se ele já teve uma situação onde ele continua encontrando dificuldades, não importa o quanto ele tente. Dessa vez é Howard quem permanece num silêncio constrangedor, até que ele fala que com certeza sim. Ela pergunta se ele já teve uma situação onde ele teve que recorrer aos meios mais desesperados que ele tinha para conseguir resolver o problema que ele estava enfrentando. Ele responde que ainda não, mas ele conhece uma pessoa que sim. Essa pessoa era o parceiro de negócios dele, que ia abrir um restaurante com ele. No fim, esse cara teve que ir assassinar o Howard por algum motivo. Sharon pergunta se ele o odeia, e Howard responde que no começo ele ficou puto com o cara, ficou chocado, ficou muito triste, mas depois disso ele entendeu que talvez ele tenha seus próprios motivos que ele não possa contar. Tem algo que ele precisa proteger, mesmo que ele precise sacrificar sua vida. Por esse algo, ele tinha esquecido a amizade deles e o esfaqueado na garganta sem nem hesitar. Sharon pergunta o que aconteceu a seguir. Ele perdoou o cara? Howard não responde a princípio. Ele solta seus hashi que estava usando para comer o seu arroz e então finalmente diz que fez a si mesmo uma pergunta. O que ele faria se estivesse no lugar do cara? A resposta é, ele não sabe. Talvez ele agisse da mesma maneira que ele. Os dois ficaram pensativos por um tempo. Então Sharon diz que ele tem razão, mas nos seus pensamentos, ela diz pra ele que sente muito. Horas se passam e a noite chega. Nosso prota dormia, com 2003 perto dele, carregando na tomada. A porta do quarto dele se abre lentamente. 2003 vira sua cabeça. Quando ele vai dizer o nome dela, Sharon faz sinal pra ele ficar em silêncio. 2003 simplesmente concorda e então volta pro modo economia de energia. Sharon já vira a cabeça pro nosso prota e vê que ele continua dormindo de boa. Ela respira fundo e então faz o que veio fazer ali. Ela tira o fragmento do núcleo de energia de dentro do robô 2003. Sharon olha bem pra aquilo. Esse negócio ia tirar ela desse lugar horrível. Ela vira as costas, mas antes dá uma última olhada em Howard. Então vai embora, dizendo pra si mesma que sente muito. O nosso prota, que parecia dormir bem de boa, na verdade, já esperava que algo assim pudesse acontecer. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. Se tu curtiu, se inscreve no canal e deixa aquele like. E comenta aí o que tá achando da história. Tamo junto e até o próximo. Fui!